2018 tem sido um ano incrível, e mesmo quando a gente achava que não poderia ficar melhor, aqui estamos, lançando mais uma entrevista com ela mesma, a Lara Croft. Nós, do Lara Croft PT, em colaboração com a página 13 Reasons Why Brasil, estamos conversando com a Fernanda Bulara, que é também a voz brasileira de Hannah Baker, protagonista da popular série original da Netflix, Os 13 Porquês. Vamos falar sobre o novo Shadow of the Tomb Raider e sobre a terceira temporada da série. Aproveitem! I know I'd go back to you. E aí, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, e você, Pedro, como tá? Vou muito bem também, obrigado. Você se importa que a gente converse um pouco sobre 13 Reasons Why antes de pularmos para Tomb Raider? Nós também somos grandes fãs da série. E você quer contar pra gente um pouco de como foi interpretar uma personagem como a Hannah numa história tão pesada quanto essa? Claro, imagina, não me importo não. Então, é engraçado, né? Porque assim, quando a história do 13 Reasons Why foi um teste, né? Eu fiz o teste pra ela e peguei, e você não tem noção, né, do que vai ser, do que se trata a série quando você tá só fazendo um teste. E é legal porque você vai descobrindo episódio após episódio, né? E aí você vai se chocando e vai falando, meu Deus, mas que série é essa, né? E foi muito legal, assim, uma série tão polêmica, mas assuntos que precisam ser falados, sabe? Até hoje, tanta gente manda mensagem pedindo ajuda, até pessoas pedindo ajuda para amigo que passa pela mesma coisa. E, pô, foi muito legal poder ter feito ela, mas assim, cenas pesadas, né? Coisa que você não imagina, né? Mas é muito legal, foi muito legal a repercussão. Você não tem ideia do que vai virar, né? A série ou o filme quando você dubla, mas só tenho a agradecer. Imagino, Fernanda. Agora sim, as pessoas fora da série, obviamente, acabavam te identificando como a Hannah Baker, por exemplo, pediam algum tipo de conselho, algum tipo de ajuda, de acordo com a sua experiência como a personagem, é claro. Sim, não, eu recebi algumas mensagens, assim, de pessoas, eu tenho uma amiga que tá pensando em se matar, manda uma mensagem pra ela, sabe, coisas do tipo, assim, coisas pesadas, né, e conforme eu ia conseguindo, ia respondendo, você se sente mal, você fala, gente, então, não é só filme, isso acontece na vida real, sabe, mas um monte desse tipo de mensagem, ou só pessoas agradecendo por eu ter dado a voz a ela, e esse tipo de coisa, mas é legal o carinho das pessoas, assim, é bem legal, mas a gente recebe todo tipo de mensagem. Eu imagino, porque é uma série que realmente traz temas muito polêmicos e, como você bem mesmo comentou, é o tipo de tema que a gente precisa, não só um único tema, né, porque ela abrange muita coisa, mas a gente precisa tratar disso mesmo, porque ainda que seja uma coisa muito recorrente, acontece de chegar menos nos ouvidos das pessoas que não passam por isso. E eu não entendo porquê, pra ser bem sincero pra você, mas acontece de não chegar como deveria chegar. Então eu acho que a série trazer isso com essa seriedade é de extrema importância, né? Mas enfim, já aproveitando a deixa, eu queria saber de você como é trabalhar numa série da Netflix e se você pode nos contar como funciona um dia normal de gravações pra essa série. Então, na verdade, assim, é mais ou menos como trabalhar para qualquer outra empresa ou qualquer outro tipo de gravação, porque o trabalho do dublador é chegar no estúdio e gravar, né, independente de qual seja o cliente. Mas o que diferencia, assim, são as indicações de cada cliente, né? A gente vai conhecendo, né, com o dia a dia do trabalho, a Netflix tem certas exigências, o outro cliente tem certas exigências, né? Então você vai aprendendo com o dia a dia do trabalho o que é o que, né? Mas assim, o dia a dia do dublador é tudo muito corrido, e no mesmo dia você grava a Netflix, você grava pro outro, você grava o outro canal,
né? E aí você vai seguindo, na verdade, as instruções que o diretor vai te mandando, assim, coisas específicas de cada série, o que pode falar, o que não pode, se pode mudar o texto, se não pode, né? Todos esses pequenos detalhes que aí o diretor da dublagem, que já está instruído, que já conhece o projeto, vai te indicando no caminho certo que você pode ou não fazer, né? Em relação a cada cliente, inclusive para a Netflix também, né? E essa coisa de, por exemplo, é tudo muito confidencial, né? Você não pode ficar tirando foto dentro do estúdio, porque não pode vazar o material de forma alguma, né? Então, às vezes as pessoas pedem pra gente, faz a voz, faz isso, faz aquilo. A gente não pode, a gente assina termos de confidencialidade. Você não pode fazer a voz, você não pode fazer o personagem, você não pode dar um spoiler, entendeu? Tudo isso é tudo tratado como questões legais mesmo, sabe? Jurídicas. Mas é super legal, e é legal dessa profissão é que cada dia você tem essa chance, né, de cada dia dublar no mesmo dia coisas diferentes para clientes diferentes, desenho, novela, filme, seriado, Netflix, né, e por aí vai. Entendi, Fernanda. Então, assim, como dubladora, a realidade é que uma dubladora, ela é uma atriz, né, essa é a verdade. Eu queria saber de você como é que tudo começou. Você fazia alguma coisa voltada pro teatro, pra TV, e aí de repente se viu nessa área da dublagem. Como é que tudo começou pra você nesse ponto? Então, na verdade, assim, para você ser dublador, você tem que ser formado e tem que ser ator registrado, né, na carteira de trabalho, como qualquer outra profissão, né, assim, você vai ser médico, você tem que se formar para isso, e no caso da dublagem, sendo ator. Eu, na verdade, tinha 6 anos de idade, eu não tinha nem 7 anos. A minha mãe, ela era secretária da BKS, um estúdio que existe até hoje, famoso, antigo. E minha mãe era secretária desse estúdio. E naquela época, né, mais de 20 anos, não tinha criança que dublava. Sempre era mulheres e homens fazendo voz de criança. E chegou uma época em que os clientes, Globo, SBT, enfim, eles começaram a exigir que criança fosse dublado por criança. E aí deram um tempo para os estúdios irem se adaptando, arrumar criança para gravar. E aí esse estúdio que minha mãe trabalhava, ele abriu uma escolinha de dublagem para criança, né? Voltada só para criança. E aí minha mãe me levou, e aí foi assim que eu comecei, né? E aí fui fazendo esse cursinho, assim, né? Com um diretor mesmo de dublagem, diretora na época. E aí cada dia que a gente ia lá, ela ensinava uma coisa diferente pra gente. Ela fazia a gente ler textos, ler livros, ensinava, sabe, pontuação, interpretação, falava de dicção. Então foi um intensivão, assim, meses da criançada indo, tentando aprender, né? Pra ver se dava jeito ou não. E aí, depois disso, aí essa própria diretora, que foi a professora, né, na época, foi me levando para os estúdios para me apresentar nas casas de dublagem. E aí eu não parei mais, aí eu comecei a dublar e tô aí até hoje. Também hoje dirijo dublagem, né, já faz anos. Mas foi assim que eu comecei, foi desse jeito que comecei. E aí, aí depois, quando você faz 18 anos, aí é obrigatório você ter o DRT, que enquanto ainda é menor de idade, não precisa ter o DRT de ator. Aí eu tirei meu DRT pelo SATED, direitinho. Cheguei a fazer peças de teatro, mas nunca investi muito nisso, não. Né? Mais coisa de escola, um teatro aqui, uma coisa ali, mas sempre voltada mesmo para dublagem, sempre na dublagem, nunca saí desse meio, e começou como brincadeira, né, de criança, e acabou virando minha profissão, e tô aí até hoje e vou continuar, se Deus quiser. Nossa, mas continue mesmo, porque você faz isso muito bem, só pra deixar bem claro aqui, tá? Obrigada. Olha, agora voltando um pouquinho pro assunto da série em si, isso não é um spoiler, tá? Mas no final da 2ª temporada ficou meio que subentendido que a Hannah não voltará na 3ª temporada, que já foi confirmada pela Netflix. Pelo menos não na forma de fantasma. Ela não diz uma palavra na cena inteira do seu funeral. Então não sei se você teve a oportunidade de assistir a despedida. Eu queria saber o que você achou sobre toda a trajetória da personagem nessa temporada em forma de fantasma ou alucinação do Clay, e o que você espera da 3ª temporada? Gostaria que ela voltasse em alguns flashbacks? Ah, claro, né? Ela tem que voltar, porque senão não tem graça. Como que eu vou fazer? Eu não vou mais gravar. Então, não sei, porque assim, eles deixam tudo muito no ar, né? Acaba uma temporada e você acha que vem mais, aí você não sabe o que vai acontecer. E nessa 2ª temporada, eu até achei que ela não fosse entrar tanto quanto ela entrou.
mas como alucinação ou fantasminha, ela tava lá. Mas eu não sei, realmente eu fiquei meio na dúvida, eu não sei se ela vai aparecer ou se ela vai aparecer só em silêncio, mas eu torço para que ela apareça e fale bastante, né, para eu continuar trabalhando com ela. Mas eu não sei, é sempre uma surpresa. Eu acho que foi tudo muito bem elaborado, assim. A gente não sabe o que esperar. Essa é a realidade. Você não sabe o que vem por aí. Mas já foi confirmada, né? Então, eu tô na mesma que vocês. Só resta torcer. Torcer e aguardar, não é verdade? Exatamente. Tem algum significado pessoal pra você, a série como um todo? Ela trata de vários temas diferentes, como a gente vem comentando aqui. Mas pra você, como pessoa, ela tem algum significado? Olha, eu acho que assim, não pessoalmente para mim, assim, na minha vida, graças a Deus, eu nunca passei por nenhum tipo de situação parecida com o que ela passou. Mas eu acho que ela tem um significado, não só na minha vida, mas eu acho que em geral, assim, para todo mundo, porque foi assim um boom, sabe? Veio numa época legal, uma época que precisava abordar esses temas. Então eu acho que a série, em geral, tem um grande significado, mas assim, para o mundo, sabe? De abordar os temas que foram abordados e de fazer as pessoas falarem, de incentivar as pessoas a buscarem ajuda e incentivar você a falar o que está acontecendo, enfim, não esperar chegar nesse ponto, né? Eu acho que ela é um puxão de orelha, assim, para todo mundo, é um sacode para o pessoal abordar, né? Então, assim, graças a Deus nunca passei por nada parecido e nem ninguém próximo a mim, mas eu acho que ela foi muito importante, assim, geral mesmo, mundialmente, para ver se as pessoas acordam, né? E o que acontece que é errado e que ninguém fala e que você fica quieto e vai sofrendo até o que acontece que aconteceu. Mas eu acho que foi uma série muito importante e veio numa época muito legal também, como tava precisando, né? Bom, Fernanda, pode parecer que um jogo de ação e aventura como Tomb Raider não tem nada a ver com uma série dramática, mas na verdade, a Lara também é uma personagem bastante complicada. Ela tem traumas, ela precisou de consultas com um psiquiatra, etc. O crescimento dela parece ser um dos pontos centrais da trama do Shadow. Podemos falar um pouco sobre isso nessa segunda parte da entrevista? O quão diferente é esta Lara daquela que vimos no Rise of the Tomb Raider em 2015? Como ela evoluiu? We can just dance to this. Don't take much to start me. We can just dance to this. Push up on my body. Então, assim, eu posso falar, mas eu vou falar, mas, né, sem muito spoiler, sem falar demais, porque senão, ó, me cortam. Então, assim, eu acho que em geral, assim, acho que esse é um dos principais temas, assim, meio que abordados, um dos principais diferenciais, né? É o que todo mundo tá dizendo, se é verdade, se não é, que a Lara tá diferente, né? Eu acho que, assim, o que eu posso dizer é que ela tá, assim, esse jogo é um jogo grande, é um jogo extenso, inclusive a gente ainda tava gravando. Ela se questiona demais, porque ela é uma pessoa super justa, super ali certinha, super, né, não sai daquilo, né, sempre foi assim. E aí ela se vê vários momentos, assim, no jogo, se questionando se o que ela tá fazendo é certo, se o que ela tá fazendo é errado. Então, nisso mexe demais com a cabeça dela, né? Aí até já me disseram, mas então a Lara vem malvada? Não é que ela vem malvada, né? Mas a gente tem que ver ela como um ser humano qualquer, né? As pessoas erram, as pessoas acertam, né? E dessa vez, mais do que nos outros, claro, ela tá, de repente, talvez mais real, né? Mais humana. Então, assim, ela vai errar, ela vai acertar, vai tomar a decisão certa ou não, vai se questionar se tá certo ou não, questionar os princípios dela, a moral dela, né? Eu acho que é meio que gira em torno disso, assim, se ela tá fazendo o correto, se ela tá fazendo errado, o que ela faz, né? Pra onde que ela segue, né? Eu acho que isso é um grande diferencial, porque ela sempre foi, né, tudo moral, certinha, né, e aí chega um momento que nem ela mais sabe se o que ela tá fazendo é certo ou não, né. Mas não que ela esteja malvada, né, ela só tá mais humana mesmo, né, com erros e acertos como todo mundo. Entendi. E eu acredito que isso seja até bastante importante para poder mostrar mesmo essa transformação da personagem como o último jogo da trilogia, né? Que mostra justamente a transformação dela, né? Assim, os desenvolvedores têm falado em entrevistas que esse jogo tem muitos momentos pesados, dramáticos e sombrios.
mas também tem momentos de descontração e diversão. Você quer falar um pouco sobre esse contraste? Porque a Lara, nos 2 últimos jogos, raramente sorria ou falava uma piada. Isso mudou? Então, é engraçado, porque assim, a gente gravando, na verdade, não segue uma ordem, sabe? Assim, cronológica, não segue a ordem do jogo. Então, muitas vezes eu gravo fora de ordem, eu gravo o meio, depois você grava o fim, depois volta no começo. Então, eu não sei te dizer, então você vai entendendo a história, mas eu não sei te dizer exatamente em que ordem que é o jogo, porque a gente não grava na ordem. Né? Mas foi uma das coisas que eu comentei quando eu tava gravando. Eu falei, nossa, ela tá sorrindo, né? Tipo assim, alguém fala alguma coisa, ela responde com risada, ou ela faz uma piadinha. Isso é uma coisa que nunca tinha acontecido. Mas eu lembro de ter sido o meu comentário. Eu falei, nossa, ela tá sorrindo. Acho que eu não lembro de ter gravado uma risada no outro game dela, né? Então, e acho que isso é legal, porque é isso que eu te disse. Te deixa mais próximo, assim, né? Você vê que é mais humana, porque, todo mundo tem esses momentos. Aí você tem um momento que você tá feliz, que você tá sorrindo, tem um momento que você tá pra baixo, tá depressiva, né? Querendo desistir de tudo. Tipo, é bem isso, assim, um resumão. Então, ela tem de tudo, né? Ela tem um momento que tá descontraída, tem um momento que tá querendo se matar, tem um momento que tá em depressão, tem um momento que tá feliz. E acho que isso deixa a gente até mais próxima, né, dela, o que parece mais uma pessoa real mesmo, né? Exatamente. Eu acho que assim, ela, nos outros jogos, ela estava muito determinada em um tipo de contexto, né? Tinha uma narrativa específica para ela seguir e ela emergia dentro daquele contexto mesmo. Então acabava meio que dificultando para ela justamente soltar esse tipo de risada, um momento mais descontraído, uma coisa mais alegre. E eu acho que isso é uma pegada bem importante até mesmo para a transformação dela para os próximos jogos que vão transformá-la na Lara Croft que a gente já conhece, né? Mas assim... Não, e pra quem acompanha, assim, isso vai ser uma mudança bem perceptível, assim, quem acompanha um tempão, vai ser uma surpresa, assim, pro bom, assim, positivo, porque eu acho que tá bem legal, tá bem bacana. E assim, Fernanda, daquilo que você já sabe do game, que eu assumo que seja praticamente tudo, você acha que ele encerra a história da origem da Lara Croft de forma digna? Então, eu acho que é complicado, né? Eu acho que esse tipo de jogo, acho que nunca vai ser encerrado, né? Eu acho que sempre vai ter uma abertura, sempre vai ter margem para mais alguma coisa. Talvez se encerre esse ciclo, mas você tem história para criar outras coisas, né? Tipo, não tem como simplesmente acabar, né? Sempre vai ter um jeito de continuar. Mas assim, você acredita que isso aconteça dentro da origem dela? Porque vamos supor que aqui se encerre a origem em si, como a Lara tá crescendo, né, pra poder se transformar naquela mulher empoderada, até um pouco irônica também. Aqui dentro dessa origem, você acha que há espaço pra mais alguma coisa? É nesse sentido que você tá falando? Então, aí eu não posso te falar muita coisa, né? Você vai ter que jogar pra ver. Vão me capaz eu ficar falando muito sobre o jogo, né? Mas assim, jogando aí você depois me fala o que você acha. Pode ter certeza que eu vou falar mesmo. Você acha que encerrou, se não encerrou, se vai ter mais dentro disso ou não? Aí depois você me avisa. Porque hoje em dia a gente tem muito... Hoje em dia a gente tem muito espaço, por exemplo, para spin-off, DLC, né? Então, assim, realmente encerrar um arco é uma coisa que ou é definitiva ou então vai te dar muitas brechas para você fazer outras ramificações dentro daquele ciclo, né? Então, ou você de vez ou você deixa aberto para nunca ter fim, né? Exatamente. Fernanda, a forma como os desenvolvedores estão promovendo esse game é como ele sendo o que vai finalmente transformar a Lara na Tomb Raider, né? A Camilla Luddington, que é a voz original, já comentou bastante sobre o final do jogo em entrevista, deixando os fãs bem curiosos. Ela falou que foram as cenas mais difíceis de todos os jogos e que ficaram na cabeça dela por muito tempo depois de gravá-las. Você pode comentar um pouco sobre a sua experiência com a narrativa desse game? Porque você tem uma perspectiva diferente enquanto dubladora, né?
Sim, então, e aquilo que eu te disse, às vezes eu não sei exatamente a ordem, qual parte que eu tô fazendo, porque o game chega assim em blocos, a gente grava uma semana, depois grava depois de 2 semanas, 3, e é muita coisa de uma vez, mas ele não vem na ordem, né? Então, eu posso ter feito o final no começo, o meio no fim e vice-versa. Então, assim, eu não sei exatamente a ordem certinha, mas assim... A Lara tá falando demais, tem bastante coisa, tem muita narrativa, tem muito VO, e parece, e assim, é emocionante, assim, o tempo inteiro, assim, muita emoção, ela se emociona demais, é legal porque a gente tem o original, né, pra me seguir como base da Camila, e ela é sensacional também, né? Então, muitas frases delas emocionada, e aí você tenta fazer igual, e descobrindo coisas aqui e ali, ajudando, salvando um ou outro. Então, assim, a ordem exatamente, eu não sei te dizer certinho do que é. Aliás, eu vou ter que jogar o jogo inteiro para poder entender direitinho o que acontece. E vou fazer questão de jogar esse daí. Mas, assim, é muito legal. E, claro, você vai entrando na história, né? Você vai se emocionando junto. Mas só jogando mesmo ele inteiro para conseguir conferir isso direitinho. Entendi. Você já comentou aí que em alguns momentos durante a gravação você vê a Lara realmente como humana, né? Realmente ela tá mais humanizada, tem toda essa diferença que ela tenta mostrar um pouco mais de... ser uma pessoa, mostrar um pouco do caráter dela, digamos assim, de uma maneira geral, né? Mas assim, você foi descobrindo a personagem, e em algum momento, durante as gravações, durante essa descoberta e tudo mais, você conseguiu enxergar a Lara como a vilã da história? Então, eu nunca vou achar que ela é vilã, ainda mais como fã também, adoro, sempre gostei da Lara. Eu não tenho essa visão dela. Na verdade, eu acho que... Claro, cada um tem um jeito de ver, e jogando você vai descobrindo. Mas eu não acho que ela seja uma vilã. Eu só acho que ela é uma pessoa normal que erra e acerta, né? Enfim, e você durante o jogo vai vendo isso, né? Isso foi o que eu te disse. Ela se questiona em vários momentos se ela fez a coisa certa, se não fez, se fez errado, se não fez... E assim, mas pra mim ela nunca vai ser uma vilã, né? Por mais errada que ela esteja, ou que haja, é uma pessoa, né? E isso te deixa mais próxima, porque ela não é aquela super poderosa, né? Indestrutível. Não, ela é uma pessoa normal com sentimentos e dúvidas e questões como todos os outros. Mas pra mim ela nunca vai ser a vilã. Que bom por isso, né? Fernanda, o diretor te dirigia de forma diferente nesse game? Você notou alguma coisa diferente em termos do que o cliente queria para o produto final dessa vez? Não, na verdade é que assim, a gente já tem, como eu te disse, tem o original dela, né, para seguir. Então, todo o trabalho que ela já fez, ela já passou por um trabalho com um diretor, já tá tudo instruído, então a gente tem que tentar ser fiel ao que ela fez. Entendeu? Então, algumas frases, algumas coisas, tipo assim, quando, por exemplo, a Lara pega um item e ela descreve aquele item, aí aquilo a gente não tem o original. Aí eu faço em português, tudo, mas isso não tem o original, mas é só uma explicação de um item, tal, do inventário. Mas todo o resto a gente tem o original para se basear dela. Então você sempre fiel, a indicação é essa, o texto tá ali, você não pode mudar muita coisa do texto, e você escuta, você segue, entendeu? Então eu tenho como a Camila fez, e eu tenho que fazer igual, né, no trabalho de atriz, e tentar ser fiel ao que ela fez, né? Mas é tranquilo, assim, a indicação é essa, né, é praticamente a indicação geral que a gente tem, você segue o original porque aquela pessoa já foi totalmente instruída naquela construção do personagem e do game, né? Então você segue o que ela fez. Fernanda. E é legal, porque é bem bacana, fica bem tranquilo. Ai, que bom por isso. Você vai me dando os spoilers, entre aspas, e eu vou me tranquilizando pelo que eu posso esperar aqui, hein? Brincadeira. Fernanda, em 2015 você foi entrevistada pelo Lara Croft PT antes do lançamento do Rise, então nós já sabemos algumas coisas sobre a sua relação com a personagem. Você é fã dos clássicos, jogou os jogos antigos. Você acha que essa nova Lara, ela está se aproximando da Lara Croft? O que você enxerga de semelhante após dublar o Shadow? Olha,
sabe que eu joguei, mas isso eu tinha, 12 anos de idade, né? Era aqueles games lá que a gente comprava a revista para poder fechar o jogo, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia os jogos estão todos diferentes, né? Tá tudo muito mais real, tá tudo muito mais... E aí eu acho que, o pessoal tá de parabéns, assim, na construção, né? Porque vocês, como fãs, também podem dizer que vocês vêm notando essa diferença e ela vem mudando e eles vieram construindo, né? Pra ou finalizar ou não, para chegar onde chegou. E, assim, como fã, eu não tenho o que falar, assim, eu não consegui jogar o outro, mas agora eu vou tentar jogar esse e tentar acompanhar direitinho para ver o fechamento aí, para ver como ficou, conferir o trabalho. Mas, assim, eu acho que tá ótimo, tá muito legal, e, poxa, toda a tecnologia que a gente tem, e é legal ver isso, né, o empenho das pessoas em vir mudando, em vir crescendo, fazer ela vir crescendo para conseguir dar um fechamento ou não, né, não posso dizer, mas é isso, mas a gente, poxa, não tem o que falar, assim, é um game sensacional, não tem, cada vez melhor. Entendi. Fernanda, você quer deixar uma mensagem para os fãs do Lara Croft PT? Convida todo mundo aí para jogar o novo game. Então, por favor, vocês agora em setembro, né? Quero que vocês joguem, pode mandar mensagem, me acha lá no Facebook, Instagram, manda mensagem, assim que eu conseguir eu respondo. Vamos conferir o trabalho, ver se vocês gostam, pode escrever a real, não tem problema, pode criticar, pode xingar, pode elogiar. Eu quero sim, é muito legal ter a resposta de vocês, espero ter feito um bom trabalho, tentei fazer o máximo que eu pude, fazer uma coisa bem legal para todo mundo, para mim também, como fã da série, e quero que todo mundo jogue e depois me fala se gostou ou não, aí a gente pode discutir melhor sobre o jogo depois dele já ter sido lançado, né? Mas é isso aí, vamos jogar, vamos falar, manda mensagem sobre dublagem, sobre qualquer coisa, estamos aí para conversar de tudo aí com vocês, e muito obrigada de novo pelo contato, pela entrevista, pelo carinho, vocês são super gente fina, legal mesmo. A gente que agradece sem sombra de dúvidas, tá, Fernanda? Olha, e por último, mas não menos importante, você quer falar alguma coisa para os fãs de 13 Reasons Why que estão assistindo também? Olha, na verdade eu queria dizer uma coisa para vocês. Cuidado, a próxima fita pode ser sua. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho, viu? Nada, Fernanda, a gente que agradece. Queria te agradecer mais umas 2 ou 3 vezes por ter topado fazer essa entrevista aqui com a gente, porque olha, foi muito importante. Eu não sei se você sabe, claro que você não sabe, né, porque tá me conhecendo agora, mas eu sou jornalista, tô me formando em jornalismo, então essa daqui tá sendo uma das minhas primeiras entrevistas e pra mim tá sendo muito importante, tá? Você vai estar lá quando eu tiver com 30 anos de carreira, ó, uma das primeiras pessoas que eu entrevistei foi a Fernanda Bulara. Não vai esquecer da gente quando você ficar famoso, hein? De forma aí, quem vai ficar famoso é você, tô aqui torcendo. Obrigada mesmo, Pedro, brigadão, viu? Nada, Fernanda, eu que te agradeço, tá? Muito obrigado, um beijo. Beijão pra toda a galera, obrigada pelo carinho, tá? A gente se fala. Beijão. Fernanda, muito obrigado por guardar algum tempo para conversar com a gente. Nós estamos muito empolgados para o Shadow of the Tomb Raider e mal podemos esperar para jogar. Você é uma excelente dubladora e com certeza os fãs ficarão mais uma vez muito satisfeitos com o seu trabalho. Galera, não se esqueçam de deixar o like de vocês, comentar e compartilhar este vídeo em todas as redes sociais. 2018 não termina com o lançamento do novo game, então continuem ligados no Lara Croft PT para não perder nenhuma notícia. Vejam os links na descrição, há pouco tempo lançamos uma fanfic continuando a história do filme Tomb Raider: A Origem, com base no Shadow of the Tomb Raider. A página 13 Reasons Why Brasil é a maior página oficializada de toda a América Latina. Sigam o trabalho deles também. No mais é isso, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.